Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso canal e obrigado por assistir esse vídeo. Qual a diferença do caso Banestado para a Operação Lava Jato? O juiz Sérgio Moro arbitra uma operação que investiga um extenso esquema de corrupção e evasão de divisas intermediadas por doleiros que atuam especialmente no Paraná. Uma força-tarefa é montada e procuradores da República propõem ações penais contra 631 acusados. Surgem provas contra grandes construtoras e grupos empresariais, além de políticos. Delações premiadas e acordos de cooperação internacional são celebrados em série. Lava Jato? Não. Trata-se do escândalo do Banestado, um esquema de evasão de divisas descoberto no fim dos anos 90 e enterrado de forma assintosa na transição do governo Fernando Henrique Cardoso para o de Lula. Essas constatações tornam-se mais assustadoras quando se relembram as cifras envolvidas. As remessas ilegais para o exterior, via Banestado, aproximaram-se dos 134 bilhões de dólares, ou mais ou menos meio trilhão de reais em valores atuais. Para ser exato, 520 bilhões de reais. De acordo com os peritos que analisaram as provas, 90% dessas remessas foram ilegais. Parte tinha origem em ações criminosas. A cifra astronômica foi mapeada graças ao incansável e inicialmente solitário trabalho do procurador Celso III, posteriormente aprofundado pelo delegado federal José Castilho. Alguém se lembra deles? Tornaram-se heróis do noticiário? Quanto à mídia, não se via o mesmo entusiasmo investigativo dos tempos atuais. Alberto Youssef, Marcos Valério, Toninho da Barcelona e Nelma Kodama, a doleira do dinheiro na calcinha, entre outros, tiveram seus nomes vinculados ao esquema. Salvo raras exceções, a mídia ignorou o caso. Há um motivo. Os investigadores descobriram a existência da conta CC5 em nome de meios de comunicação. Essa modalidade de conta foi criada em 1969 pelo banco para permitir a estrangeiros não residentes a movimentar dinheiro no país. A Operação Abafa para desmobilizar o trabalho de investigação começou em 2001. A identificação de operações suspeitas por meio das CC5 deu-se por acaso. Durante a CPI dos precatórios, em 97, que apurava fraudes com títulos públicos em estados e municípios, entre as instituições usadas para movimentar o dinheiro do esquema, apareciam agências do Banestado na paranaense Foz do Iguaçu, localizada na fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina e famosa no passado por ser uma região de lavagem de dinheiro. Das agências, os recursos ilegais seguiam para a filial do Banestado em Nova York. Informado das transações, o Ministério Público Federal recorreu ao Banco Central, à época presidido por Gustavo Loyola. Os procuradores comunicaram em detalhes ao BC as movimentações suspeitas. Em vez de auxiliar o trabalho do Ministério Público, o Banco Central de Loyola preferiu criar dificuldades para o acesso dos procuradores às contas suspeitas. Segundo o Celso III, as informações eram encaminhadas de forma confusa, propositadamente, com o intuito de atrasar as investigações. Diante dos entraves causados pelo BC, a Justiça Federal tomou uma decisão sem precedentes. Determinou a quebra de todas as contas CC5 do país. Antes do alerta da CPI dos precatórios, o BC parece nunca ter suspeitado da intensa movimentação financeira por agências de um banco estatal paranaense secundário na estrutura do sistema financeiro. Até então, nenhum alerta foi dado pelo órgão responsável pela fiscalização dos bancos. Vamos repetir o valor movimentado: 134 bilhões de dólares. Editada em 1992, uma carta circular do Banco Central determinava que movimentações acima de R$10 mil nas contas CC5 deveriam ser identificadas e fiscalizadas. Jamais nesse período, as autoridades de investigação foram comunicadas pelo BC de qualquer transação incomum.
Com a quebra de sigilo em massa determinada pela Justiça, milhares de inquéritos foram abertos em todo o país, mas nunca houve a condenação definitiva de um político importante ou de representantes de grandes grupos econômicos. Empresas citadas conseguiram negociar com a Receita Federal o pagamento dos impostos devidos e assim encerrar o processo contra elas. O Ministério Público chegou a estranhar mudanças repentinas em dados enviados pelo governo Fernando Henrique Cardoso. Em um primeiro relatório encaminhado para os investigadores, as remessas da TV Globo somavam o equivalente a R$ 1,6 bilhão, mas um novo documento, corrigido pelo Banco Central, chamou a atenção dos procuradores. O montante passou a ser de 85 milhões, uma redução de 95%. A RBS, afiliada da Globo no Rio Grande do Sul, e envolvida no escândalo das Zelotes, também foi beneficiada pela correção do BC. A remessa caiu de 181 milhões para 102 milhões de reais. A quebra de sigilo demonstrou que o grupo Abril, dono da revista Veja, fez uso frequente de contas CC5. A editora Abril, a TVA e a Abril Vídeos da Amazônia, entre outras, movimentaram um total de 60 milhões no período. O SBT de Silvio Santos enviou 37 milhões de reais. As mesmas construtoras acusadas de participar do esquema na Petrobras, investigado pela Lava Jato, estrelavam as remessas via Banestado. A Odebrecht movimentou 658 milhões de reais, a Andrade Gutierrez 108 milhões, a OAS 51 milhões e 700 mil. Pelas contas da Queiroz Galvão, passaram 27 milhões. Camargo Correia, outros 161 milhões. O sistema financeiro não escapa. O Banco Araucária, de propriedade da família Bornhausen, cujo patriarca Jorge era eminente figura da aliança que sustentava o governo Fernando Henrique Cardoso, teria enviado 2 bilhões de maneira irregular ao exterior. Nunca foi possível saber quais dessas contas eram e quais não eram regulares. Para tanto, teria sido necessário aprofundar investigações, o que nunca aconteceu. Ao contrário, o BC não foi o único entrave. No fim de 2001, o delegado Castilho foi aos Estados Unidos tentar quebrar as contas dos doleiros brasileiros na filial do Banestado. Castilho conseguiu acessar o que se poderia chamar de quarta camada das contas, antes de descobrir os beneficiários finais do dinheiro, os reais titulares. O delegado acabou definitivamente afastado da investigação pelo então ministro da Justiça, Márcio Tomás Bastos. Anos mais tarde, o inquérito seria arquivado. O então diretor da Polícia Federal, Agílio Monteiro, determinou, porém, que Castilho voltasse ao Brasil. Apegou-se aos altos custos das diárias para interromper o trabalho de investigação. O valor da diária, $200. A apuração seguiu em banho-maria até o começo de 2003, no início do governo Lula, período em que Castilho voltou a Nova York. Naquele momento, novas quebras de sigilo permitiram localizar um novo personagem, Aníbal Contreras, guatemalteco nacionalizado norte-americano, titular da famosa conta Beacon Hill. Descobriu-se uma estrutura complexa. A Beacon Hill era uma conta ônibus recheada por várias subcontas cujo objetivo é esconder os verdadeiros donos do dinheiro. Sob o guarda-chuva da Beacon Hill emergiu uma subconta de nome sugestivo, a Tucano. Em anotações feitas por doleiros, algumas siglas, foram identificadas transações que sugeriam a participação do senador José Serra e do ex-diretor do Banco do Brasil, tesoureiro do PSDB e um dos artífices das privatizações no governo Fernando Henrique, Ricardo Sérgio de Oliveira. Só novas quebras de sigilo permitiriam, no entanto, comprovar as suspeitas. Adivinhe, elas nunca aconteceram. A CPI do Banestado teve o mesmo destino melancólico. Até hoje, é a única comissão parlamentar a encerrar seus trabalhos sem um relatório final. O PT e o PSDB disputaram para ver quem enterrava primeiro e melhor os trabalhos. O petista José Mentor, relator da CPI, foi acusado de receber dinheiro de um doleiro para excluí-lo do texto final. Mentor nega. Em alguma instância da justiça, os processos foram anulados. Bastaram, em geral, argumentos frágeis.
A Castelo de Areia, que investigou a partir de 2009 o pagamento de propina de empreiteiras a políticos, acabou interrompida no Superior Tribunal de Justiça por supostamente basear-se em denúncia anônima, embora o Ministério Público tenha provado que a investigação se valeu de outros elementos. O episódio mais notório continua a ser, no entanto, a Satyagraha. Até um falso grampo no gabinete do ministro Gilmar Mendes serviu de pretexto para melar a operação contra o banqueiro Daniel Dantas, que, aliás, operava uma das contas ônibus no escândalo do Banestado. Pressionado, o juiz Fausto de Santis viu-se obrigado a aceitar a promoção para a segunda instância. Hoje cuida de processos previdenciários. O delegado e ex-deputado Protógenes Queiroz foi perseguido e tratado como vilão. Em agosto, acabou exonerado da Polícia Federal. Não foi muito diferente com Celso III e José Castilho. O procurador despacha atualmente em Porto Alegre. O delegado foi transferido para Joinville, em Santa Catarina, e nunca mais chefiou uma operação. Nenhum deles foi elevado ao pedestal como o ex-ministro do STF, Joaquim Barbosa, e o juiz Sérgio Moro, que agora colhe as glórias negadas durante o caso Banestado. Esse vídeo foi uma sugestão do amigo Gustavo, inscrito e sempre dando aquela força ao canal. Valeu, Gustavo! Então é isso, meus amigos. Gostou? Deixa um like. Se não for inscrito, dá uma força e se inscreve. Isso ajuda muito o nosso trabalho. Eu vou nessa e volto na próxima. Tchau!